Podemos começar. Quem for chegando, a gente vai dando um oi, ou depois a gente fala, depois a pessoa vê a gravação. Quando quiser, já podemos começar. Você tem o link do YouTube aí? Tá bom. Eu não tenho ele. Bom, Rafael, onde você está hoje? Eu estou falando aqui diretamente de Bangkok, na Tailândia, capital da Tailândia, todo outro lado do mundo, a 16 mil quilômetros de distância Caramba, da minha cidade natal. caramba. Por isso que aí, então, é de noite, né? Porque são 8, 10 da noite. Aqui são 8h15 da noite agora. Daqui a pouco você vai jantar. Bom, um pouquinho de como é que foi você ser professor, tá tudo bem, né? Gostava do que fazia, e aí, percebeu que não dava mais para fazer só isso, e só viajar nas férias. Isso, foi exatamente isso. Eu dava aula de matemática, dei aula de matemática aí por 13 anos, dei aula em cursinho, curso pré-vestibular, faculdade, curso técnico, tudo que é lugar, pessoa de tudo que é idade, de tudo que é classe social, e sempre viajava nas minhas férias. A vantagem de ser professor, eu tinha de 2 meses a 2 meses e meio de férias por ano, que é bastante, e sempre viajava quando possível. Até que eu percebi que eu estava gostando muito mais do tempo que eu estava na estrada do que do tempo que eu estava efetivamente em sala de aula. E aí eu comecei a procurar opções, ver se existiam possibilidades para que eu pudesse viajar e trabalhar ao mesmo tempo, ou seja, manter um trabalho remoto que eu pudesse tocar ele de qualquer lugar do mundo. E aí aproveitei que, como eu gostava muito de viagem, peguei o meu próprio hobby para poder trabalhar com ele. Então foi esse aí o processo da minha jornada. Não foi do dia para a noite, tá? Eu demorei um tempo para aceitar que eu poderia transformar o hobby em profissão. Acho que isso acontece com muita gente que pensa, fala, não, mas quem vai querer pagar por isso? Então, às vezes, contando muito rapidamente, parece que foi um processo rápido, um processo fácil, mas ele foi um processo progressivo aí de busca de nicho, de descobrir o que eu queria fazer. Então foi todo um processo aí. E muitas vezes pessoas que não estão nos ouvindo, elas imaginam que elas não sabem o nicho, não sabem o que vão fazer empreendendo pela internet. Isso é totalmente normal. Na verdade, quem sabe o que fazer é a minoria. Se você não sabe, você está dentro do enquadramento aí totalmente normal. Tá bom? E aí você, sabe assim que, conversando com as pessoas, eu percebi que várias pessoas conheciam o seu produto, mas não conheciam você. Então, quando eu falava, Rafael, não sei o que é Rafael, ele fez tal coisa, já vi, alguém já me mostrou, já li, comprei. Então, conta qual foi a sua grande sacada, o seu passo inicial para esse mundo digital. Bom, como eu te falei, eu achei interessante isso daí do pessoal me conhecer, conhecer meu trabalho e não me conhecer. Ah, que legal, espero que estejam conhecendo agora. Bom, o ano passado eu fiz 30 anos, eu tô com 31 agora, eu fiz 30 anos, eu faço aniversário em janeiro, e aí quando eu fiz 30 anos eu comecei a me perguntar como que eu estaria aos 40. E a minha resposta imediata foi que eu queria tá viajando mais, viajando sem prazo. E o que me veio na cabeça, que acho que é o que vem na cabeça de todas as pessoas, é que eu precisaria ter muito dinheiro para isso. Precisaria ter um caixa muito grande para ficar viajando, porque eu não conseguia conceber aí um trabalho que eu pudesse viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, aí eu comecei a me dedicar a literaturas de ganhar dinheiro. Então, eu me projetei para dos 30 aos 40, conseguir gerar uma renda para que aos 40 eu pudesse largar todas as coisas que eu estava fazendo e viver dos 40 para frente, gastando essa renda que eu teria juntado. Só que todo lugar que eu procurava sobre riqueza, o discurso era sempre o mesmo. A riqueza é aquilo que você acredita ser riqueza. E aí eu pensei que, na verdade, o que eu estava buscando, que era o dinheiro, ele não era o meu fim, ele era o meu meio. O meu fim seria viajar o mundo.
E aí eu fiquei pensando, poxa, será que há sentido em eu ficar mais 10 anos fazendo uma coisa que eu não quero, para enfim eu assumir uma coisa que eu quero? E também pensei o seguinte, pô, eu quero fazer isso até os 40. E se eu não viver até os 40? A gente nunca sabe, né? O prazo de validade da vida ele é desconhecido pela gente. Então aí eu percebi que eu estava buscando a riqueza errada e aí eu comecei a procurar por outras alternativas. Foi aí que eu conheci a ideia de nomadismo digital. E depois que eu descobri a ideia de nomadismo digital, eu falei, poxa, sensacional. É isso que eu preciso para mim, é isso que eu quero. E eu vou precisar gerar uma renda pela internet. Aí eu comecei a pesquisar coisas e eu descobri que eu precisaria de um nicho. Eu poderia trabalhar com matemática, que é a minha formação, mas eu não queria, por isso que eu estava saindo da sala de aula. Eu podia trabalhar com astronomia, que era uma segunda graduação que eu estava fazendo na USP, mas eu também não queria. Eu poderia trabalhar como coach, que eu tenho formação em coach também, mas eu também não queria. Ou seja, eu sabia um monte de coisa que eu não queria, mas eu ainda não sabia o que eu queria. Então eu já tinha desenhado, eu já conhecia algumas estratégias, já conhecia tudo, só que eu precisava me lançar no mercado e eu não sabia que nicho que eu ia seguir. Aí nesse meio tempo eu tive uma viagem para a Austrália, que eram minhas férias, né? Que era julho de 2014, eu fui tirar minhas férias na Austrália, e existe uma coisa chamada ócio criativo, que é você deixar a cabeça descansar para que ela consiga te dar a melhor resposta, né? E foi isso que eu consegui nas minhas férias. Eu consegui ter esse insight, que eu estava gostando muito de viajar, e eu parei e pensei, eu falei, não, é exatamente isso que eu vou entregar. Eu tenho um conteúdo nessa linha, eu já tinha percorrido até então, acho que 35, 36 países. Eu falei, pô, é um conhecimento que eu tenho e é um conhecimento que eu posso passar para frente. E depois que eu descobri que eu poderia transformar essa paixão em profissão, eu não te digo que a coisa andou sozinha, porque nada anda sozinha. Mas a coisa, a partir daí, ela tomou uma leveza muito grande. Foi muito mais tranquilo conseguir tocar as coisas, porque eu não tenho mais essa questão de, poxa, agora eu tenho que ir trabalhar. O tempo todo, eu estou viajando, eu estou andando pela rua, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou trabalhando, porque eu faço um take, eu gravo uma dica, eu faço alguma outra coisa. Então, isso para mim tem sido uma coisa bem leve. E eu sempre digo que se você vai iniciar alguma coisa, inicia com o que você ama, porque você vai ter uma leveza aí que você não vai conseguir conquistar em nenhuma outra área da sua vida. E pode parecer difícil. Repito que eu passei por isso. Da gente acreditar, não, eu gosto muito de dançar. Não, mas quem vai querer saber de dança? Eu gosto muito de pintar. Quem vai querer saber isso? Eu gosto muito de ler. Quem vai querer saber da minha experiência? Então, eu acho que é muito importante você entender primeiro qual que vai ser o seu nicho, para depois você começar a se fazer perguntas. Eu acho que a resposta aí, normalmente, é o que faz o seu coração bater mais forte. Interessante. Muito legal. Aí você lançou seu primeiro e-book, depois de toda essa pesquisa, né? E essa avaliação do que seria seu nicho, do que fazia seu coração bater. E fala um pouco de como é que foi esse encontro aí depois com os viajantes aprendizes e esse novo projeto que vocês estão pensando, que é justamente para ajudar mais pessoas a fazer o que vocês fizeram, né? Beleza. Bom, aí após o meu e-book, né, eu escrevi o Guia Obrigatório para Viajar ao Mundo, que é onde foi o meu primeiro passo, né? Eu falei, poxa, já que eu tenho conhecimento, eu vou compartilhá-lo de alguma forma. E aí eu escrevi esse e-book, ele é um e-book bem completo, ele tem em torno de 200 páginas, onde eu falo de dificuldades com o idioma, de como se resolver com visto, de como se locomover, algumas dicas de como comprar passagem, como encontrar um bom hotel, enfim, tudo que é relacionado à logística de viagens, eu trato nesse e-book.
E aí a sequência minha foi fazer o Viajantes Aprendizes, que é onde eu me comuniquei aí com brasileiros viajantes ao redor de todo mundo. No primeiro evento foram brasileiros de 8 países, onde as pessoas contavam suas histórias, e aí então eu comecei a atrair pessoas, né, interessadas a ouvir também a minha história, não só a minha como a dessas pessoas, e comecei a ouvir a minha audiência. Eu formei uma lista nesse congresso e comecei a conhecer as pessoas que me seguiam. E isso é uma outra coisa que é muito importante, que muitas pessoas dizem, eu sei o que eu gosto, mas eu não sei como criar um produto. E eu sempre digo que se você não sabe o produto que criar, isso é melhor. E as pessoas falam, mas como assim é melhor? Você tem que escolher o seu nicho, não necessariamente o seu produto. Porque quando você escolhe o seu nicho, no meu caso eu escolhi o nicho de viagens, eu captei a lista com esse congresso e a partir de então eu pude me comunicar com essa lista. E aí então eu comecei a ouvir as pessoas e perguntando o que é que essas pessoas queriam ouvir. Antes de eu querer propor alguma resposta para ela, eu perguntei o que elas queriam ouvir. E o que mais me perguntavam era em relação à compra de passagens aéreas. E cada vez mais compra de passagens aéreas, compra de passagens aéreas. Aí eu fiz um curso chamado Fórmula de Passagens, onde eu ensino todas as dicas aí que eu sei de passagens aéreas, que parece que são coisinhas simples, mas tem muita coisa, tem muito conhecimento aí para se falar de passagens aéreas. Criei esse curso e criei mais uma versão do evento, do Viajantes Aprendizes, criei com o Jair Rebelo, que é um parceiro de estrada aí de já há algum tempo, ele é do meu Mastermind, e progressivamente, eu e o Jair, a gente começou a viajar como nômades digitais. O Jair está viajando pelo Brasil, por opção, e eu estou viajando pelo mundo também por opção. E a gente está muito encantado com essa vida. A gente sempre gostou de viajar, mas quando a gente teve essa percepção de aquilo que a gente vislumbrou há algum tempo atrás, isso é realmente palpável, isso é realmente possível, a gente parou e pensou, poxa, a gente precisa espalhar essa mensagem. E foi aí que surgiu o nosso curso atual, que é o Academia de Nômades Digitais, onde a gente vai orientar pessoas para que elas consigam aí cumprir os 3 pilares que a gente considera essenciais. O primeiro é a mentalidade correta, porque é muito difícil você acreditar que você pode viver uma vida assim. Para um monte de pessoa fala para a gente eu queria viver a vida que vocês vivem, e parece não se sentir capaz de viver essa vida. Então, o primeiro pilar que a gente vai trabalhar dentro da nossa academia é o pilar da mentalidade. A gente precisa fazer que a pessoa acredite que isso é possível, para que a gente possa avançar para o segundo pilar, que é a criação de um negócio digital, que a gente vai trabalhar de A a Z, como construir, ensinar a usar ferramentas. A gente sente muita falta disso em cursos de marketing digital, a gente vê muita teoria, mas a gente não vê alguém pegando pela mão e fala, para você montar um domínio você faz assim, para você usar um servidor de e-mail você faz assim, para você criar uma página de captura você faz assim, assim, assim. A gente vai dar bastante passo a passo de ferramentas, e depois disso a gente vai ter o pilar que é efetivamente o do nomadismo digital, que é a logística para se deslocar ao redor do mundo. E muitas vezes algumas pessoas elas querem criar um negócio digital, elas gostam de viajar, mas elas não querem se tornar nômades. Isso a gente tem esse retorno. Eu não quero ser nômade, eu quero viajar 1 vez, 2 vezes por ano. Isso é possível? Sim, é possível, é plenamente possível. Você vai ter um negócio digital que te proporciona diversos benefícios. Como? Você não tem um chefe, você não tem que pegar trânsito, você ter flexibilidade de horário, você poder ter mais tempo com seus filhos, com sua família. E entre esses benefícios, você pode se tornar um nômade digital. Que um nômade, essencialmente, é uma pessoa que ela não tem uma residência fixa. Ela vai rodando. Eu, por exemplo, no mês passado eu estava na Europa, na semana passada eu estava em outra cidade da Tailândia, agora eu estou em Bangkok. No final de agosto eu vou voltar para o Brasil. Então eu não tenho mais uma casa para onde voltar. Por opção, eu não quero ter uma casa para onde voltar.
mas a pessoa pode continuar com a casa que ela tem e usufruir de vários outros benefícios do negócio digital. Então, a pessoa ela não necessariamente ela precisa se tornar um nômade. Ela pode se tornar somente um empreendedor digital que queira viajar de vez em quando ou até que não queira viajar nunca. Entendi. Bom, tá rolando aqui duas perguntinhas nesse sentido. E uma eu quero deixar claro para a gente, porque algumas pessoas não sabem o que é o nômade digital, né? Então, o nômade, ele não se fixa e o negócio dele se baseia online. Só para as pessoas entenderem quando a gente fala nômade digital. E aqui uma pergunta que está acontecendo é, se assim, diante de tudo que você falou, qualquer coisa nesse mundo pode se tornar um negócio, então um produto? Bom, vamos lá. Qualquer coisa que atenda uma determinada dor, tá? Não adianta eu ter, vamos supor, por exemplo, que eu goste de colecionar selos, tá? E nenhuma pessoa no mundo gosta de colecionar selos. Eu não vou conseguir vender isso daí, porque não vai ter um público interessado. Mas se, por exemplo, eu gosto de ser um colecionador geral, pode ser até de selos, tá? Eu entro em grupos de colecionadores e começo a me comunicar com essas pessoas, certo? E aí o que eu vou fazer? Como eu disse, eu não vou pensar em qual vai ser o produto que eu vou criar. Eu vou atrair uma audiência para mim e começar a conversar com essas pessoas. Ó, pessoal, eu tenho um conhecimento de colecionador, vamos supor. O que vocês querem ouvir? O que vocês querem saber? Eu não vou criar um produto eu não vou procurar um público para o meu produto. Eu vou fazer o contrário. Eu vou ver o que o meu público quer e então criar um produto. Hoje existem pessoas aí de diversas áreas de conhecimento, que trabalham com desenvolvimento pessoal, que trabalham como eu com viagens, que trabalham criando temas para sites, e maquiadoras, artistas plásticos, músicos. Então tem gente de um monte de área. Eu tenho amiga que é médica e trabalha de maneira remota. Existem diversas possibilidades. Agora, eu acho que não dá para se fazer tudo, tá? Porque acho que sempre a resposta serve para todo mundo, dá para se fazer tudo. Eu acho que isso fica muito vago. Mas eu diria que aí a grande maioria das coisas, pelo que eu tenho observado em mercado, se o conhecimento que você tem, hoje ele não se adequa essencialmente ao mercado online, provavelmente se você der uma lapidada e ouvir o seu público, você consegue dinamizar esse conhecimento e tornar ele uma forma interessante. A grande questão você tem que atender a dor de alguém. Vamos supor que essa pessoa ela tem uma dor que ela não consiga emagrecer. Vamos supor que essa pessoa ela tem uma dor que ela não consiga falar inglês. Vamos supor que essa pessoa tem uma dor que ela queira aprender marcenaria. Então, são diversas áreas de conhecimento que você pode passar. Todo mundo tem conhecimento, né? Todo mundo é de conhecimento e todo mundo pode passar esse conhecimento para frente. A grande questão é a gente validar o produto. Validar seria a gente descobrir se vão ter pessoas que queiram nos ouvir. E, novamente, se não houver pessoas que queiram nos ouvir, a gente pode procurar uma outra área de interesse, a gente pode mudar um pouquinho o foco sem mudar a área de interesse, ou a gente pode criar um interesse, a gente pode construir um público do zero. Eu, quando comecei nesse nicho de viagens, pelo menos que eu saiba, eu não tive conhecimento até agora, eu não conheci ninguém que usasse marketing digital para falar de viagem. O congresso, o Viajantes e Aprendizes, ele foi o primeiro congresso do Brasil voltado essencialmente para viajantes. Eu poderia ter olhado para o mercado e falado, poxa, o mercado não existe. Mas eu resolvi apostar. Eu falei, não, o mercado não existe, mas eu acho que vale a pena arriscar e criar o mercado. Felizmente deu muito certo, tem dado muito certo, mas poderia não ter dado. E o que eu ia fazer? Eu ia redesenhar e ia começar de novo, ou mesmo no nicho de viagens, ou em algum outro nicho que eu tivesse paixão,
mas eu acho que a grande questão é você ter um fim claro para você. O meu fim claro era que eu queria me tornar um nômade digital, e eu ia usar as ferramentas que eu tivesse, o conhecimento que eu tivesse, para desenhar um produto, para desenhar estratégias e poder ajudar pessoas que queiram ouvir o que eu tenho a dizer. Então, é essencialmente isso. Legal. Então, esse curso, assim, ele está mais destinado para quem está começando, né? Para quem está apenas com a ideia, com a paixão, com o nicho na cabeça. Isso, na verdade, como eu disse, como são 3 pilares, existem empreendedores aí que já estão até alguns há algum tempo no meio digital, alguns com pouco sucesso, alguns já com algum sucesso relevante, e que estão mais interessados no terceiro pilar do curso, que é como viajar o mundo. Porque a grande necessidade que eu e o Jair sentimos em relação aos cursos de marketing digital, isso não é uma crítica de forma alguma, mesmo porque eu já fiz diversos deles, é por isso que eu conheço, e eu adoro fazer curso, eu adoro me manter em movimento, mas o que a gente sentiu necessidade foi essa questão de ferramentas, que a gente não sente um apoio lado a lado de ferramentas, obviamente eu não fiz também todos os cursos do mercado, apenas os que eu conheço, eu senti essa falta, e também que esses cursos de marketing digital, muitas vezes eles falam que você terá a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. E isso é verdade, isso te proporciona. Só que eles não dizem como você vai escolher o país, como você vai fazer em relação a visto, como você vai fazer em relação a câmbio, quais são as características que você tem que procurar nesses países, quais são os países que têm boa internet, que você pode confiar. Então, você tem várias coisas aí para efetivar isso daí. De você poder trabalhar de qualquer parte do mundo é legal. Mas, pô, e uma pessoa que nunca viajou? O que ela faz? Como que ela vai fazer com isso? Como que ela vai... e se ela tiver filhos? Como que ela pode educar os filhos dela na estrada? Existe, sim, possibilidade de educar os seus filhos na estrada hoje. Mas como que se faz isso? Se eu tiver esposa, como que minha esposa vai fazer? Entendeu? E se eu for assaltado no exterior, o que eu faço? São todas coisas que são uma vivência de viajante que o pessoal como repito, muitas vezes eu que não vi, mas eu não vejo ninguém trabalhando essencialmente nessa questão. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo? Ok, mas como você vai fazer isso? Então, a gente juntou o meu conhecimento e o do Jair. Nós dois somos empreendedores digitais, mas o Jair ele é um cara mais técnico, ele sabe mais de marketing digital do que eu. Ele acompanha mais o mercado, ele sabe mais de ferramentas, ele sabe mais de dificuldades que as pessoas têm nessa parte técnica, assim como eu e o Jair somos viajantes. E ele pode ajudar na questão de viagens também, porque ele viaja. Mas ele não tem a expertise que eu tenho, porque ele não tem o tempo de viagem que eu tenho, a quantidade de lugares que eu conheci, para que ele possa dar esse suporte que eu dou. Então, o nosso conhecimento, ele se soma, ele é um conhecimento complementar. Nós dois trabalhamos com os alunos no decorrer de todo o curso, mas nos negócios digitais, digamos assim, que a última palavra acaba sendo do Jair, e na parte de viagens, a última palavra acaba sendo minha. Isso acaba até parecendo que a gente se contradiz um pouco, mas é que a gente respeita um ao outro na questão de expertise. Tanto que eu, quando preciso de auxílio na parte de empreendedorismo digital mesmo, eu peço ajuda ao Jair, mesmo eu já tendo conhecimento. E quando ele precisa de ajuda nessa questão de viajar o mundo, ajuda para mim, mesmo ele já tendo um conhecimento acumulado pela parte dele. Legal. Você falou algumas coisas aí, eu vou te dizer que são as dúvidas da maioria das pessoas, que é como tira visto para ir para todos os lugares, como você faz quando tem filho, como você faz quando tem marido, esposa e quer ir junto, e a outra questão é como você faz quando você fica doente, né? Uma questão que todo mundo pensa, poxa, mas eu não vou ter um seguro de vida, o que eu faço? Eu vou ficar pagando caro no seguro viagem, ou eu vou ter que fazer um seguro viagem mundial para me
em todos os lugares. Tem como você dar só um aperitivo do que vai ter nesse curso também? Claro, vamos lá. Em relação à mentalidade, tá? Vamos pegar pilar por pilar. Deixa eu responder só essa questão não, eu respondo a questão do seguro quando eu for falar do terceiro pilar. Então, vamos seguir. Em relação à mentalidade, a gente vai explicar, né, qual que é a questão da mentalidade. Tem uma frase que é muito legal, que eu aprendi com o meu amigo Arlindo, que está comigo aqui, inclusive, em Bangkok, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Então, quando você entra num curso que você vê pessoas que estão com os mesmos objetivos, com os mesmos interesses do que você já começa a se situar e perceber que essa mentalidade que você tem não é uma mentalidade de maluco, porque muitas vezes você chega para sua família, você chega para os seus amigos que não são desse meio e pega e fala: eu vou ter uma mentalidade, vou empreender digitalmente. Essas pessoas falam: meu, você tá louco? Não, vai terminar sua faculdade, vai ser concursado público, aquele discurso que todos nós estamos cansados de ouvir. Então, você precisa trabalhar a sua mentalidade para poder também se segurar se alguma coisa der errado, porque você não pode, na primeira tentativa, você largar a mão se alguma coisa der errado. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo, sim. Então, você precisa se adequar, preparar sua mente para o que vai dar certo e preparar sua mente para os empecilhos que podem aparecer. E eu te diria que esse é o módulo mais importante do curso. Eu não tenho a menor dúvida que quando a pessoa tem a mentalidade correta, ela consegue deslanchar aí para todo o resto, e todo o resto fica mais fácil. Porque a gente costuma sempre usar uma frase do Lewis Carroll, que é o autor do Alice no País das Maravilhas, que é: para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Então, essa questão da mentalidade, de você saber aonde você quer chegar, e aí entra, sem dúvida, a minha formação como coach também, que pouquíssimas pessoas sabem que eu sou formado como coach, mas eu tenho formação em coach também. Então, para trabalhar a cabeça mesmo, de adequar, deixar bem claro quais são suas metas, quais são seus objetivos, como você faz para alcançá-los, como ter uma meta sólida, uma meta mensurável, uma meta palpável, uma meta com data, para que você consiga enxergar o seu fim, para que depois você volte de trás para frente e consiga desenhar o seu meio. No coach, a gente sempre trabalha com o fim primeiro. A gente tem até uma ferramenta chamada Roadmap, que é o mapa do seu destino que você vai seguir. A gente começa pelo fim, a gente deixa o objetivo final bem claro, e depois a gente vai voltando para construir isso daí. Então, volto a dizer que essa questão da mentalidade é a parte mais importante do curso, eu não tenho a menor dúvida. Depois, a gente entra com a questão do empreendedorismo digital em si. Existem várias maneiras de empreender pela internet, a gente vai usar essencialmente 2, que são a de ser infoprodutor ou de ser afiliado. O que são os dois? O infoprodutor, ele começa criando o seu produto, e o afiliado, ele ganha dinheiro gerando renda a partir de produtos dos outros. E eu costumo dizer que não é ou, é e, porque você pode trabalhar nas 2 vertentes, e eu e o Jair, inclusive, trabalhamos com as 2 vertentes. A gente tem os nossos próprios produtos e a gente recomenda produtos de algumas outras pessoas. E a gente também vai trabalhar na questão de como construir um blog, como captar audiência, como você faz não só construir, mas construir um blog de qualidade. A gente vai orientar aí quais são os passos, qual que é o design, e orientar em ferramenta. Então, a gente vai ensinar desde como você usa um e-mail marketing do básico, né? Pô, mas eu não sei nada de computação. Eu sempre digo isso para as pessoas que me seguem. Se você não sabe nada de computação, os seus resultados, provavelmente eles vão ser mais parecidos com os meus, porque eu também não sei nada de computação. Então, hoje, as ferramentas que existem, elas fazem com que você consiga, mesmo sendo um usuário meramente comum, você consiga ter retorno, porque essas ferramentas, elas acabam
fazendo tudo por conta própria, desde que você consiga mexer os pauzinhos ali. E isso eu não estou falando de programação, tá? Eu não programo uma linha sequer, nunca programei, também não quero programar nada. E eu consigo, mesmo assim, conseguir tocar aí. Você pode perceber, por exemplo, agora a gente está fazendo um bate-papo de 16 mil quilômetros de distância através de uma ferramenta gratuita. Uma coisa que há pouco tempo atrás era totalmente inviável. Então a gente tem ferramentas aí hoje em dia que, bem orientados, a gente consegue saber usar as ferramentas certas, e essas ferramentas, elas são gratuitas ou elas são pagas de uma maneira progressiva. Por exemplo, quando você vai pegar um servidor de e-mail, você não precisa pagar para começar a ter esse servidor de e-mail. Você começa usando ele de maneira gratuita. E depois que você começa a ter uma capacidade maior, você vai pagar $5 por mês. E aí depois você cresce um pouco mais, você paga 50, depois você paga $100 por mês. Você fala, nossa, mas é muito caro. Não, mas você só vai pagar $150, 200, $300 por mês, quando você já tiver uma gama de e-mails muito grande. Ou seja, quando o seu retorno ele for muito positivo, isso daí nem vai doer para você. Então, a vantagem, aí uma das várias vantagens de você ter um empreendedorismo, de você ser um empreendedor digital, é você poder investir pouquíssimo dinheiro. Hoje, se você vai abrir qualquer coisa física, um restaurante, uma loja de pneus, de rádio, um supermercado, qualquer coisa que seja, você desprende de um gasto muito grande com equipamentos, com estoque, com funcionários, com registro de marca, com logística, com transporte, várias coisas. A internet, ela te possibilita aí, se não começar com investimento zero, começar com um investimento muito pequeno. E, essencialmente, essa é a parte do negócio digital. E depois, a parte da logística para viajar ao mundo. E a gente, como eu falei, vamos tratar de quais são os países melhores para você começar o seu negócio, de como você pode usar o câmbio ao seu favor, mesmo em épocas de crise. Eu vim para a Tailândia, eu reduzi o meu custo de vida em quase 70% do que eu gastava em São Paulo. Como você faz para lidar com vistos, como você faz para lidar com educação de filhos, com marido, com essa questão da logística em si, né? Vale mais a pena viajar bastante? Vale mais a pena viajar pouco? Qual região do mundo é melhor? Qual região do mundo é pior? Quais são as vantagens de cada região do mundo? E agora eu quero aproveitar para responder a pergunta que foi feita em relação à saúde. Quando você está na estrada, você tem 3 opções. A primeira opção é você não se preocupar com isso. Você não faz nada e torce para não ficar doente. Não é a melhor opção, mas é uma opção, tá? Que eu não recomendo. Mas assim, como como diversas pessoas não têm plano de saúde no Brasil, elas podem não ter plano de saúde em lugar nenhum. Existe a segunda opção, que é a questão do seguro viagem, que você vai gastar a partir aí de uns $100, às vezes até menos, por mês, para que você viaje. Isso vai depender do que vai cobrir o seu seguro viagem e de qual vai ser a seguradora que você vai utilizar. E você também pode ter um convênio internacional, que ele vai custar aí em torno de entre 150 e $200 por mês, tá? E ele vai te dar essa cobertura ao redor do mundo. Essencialmente, a diferença do seguro para o convênio é que o seguro ele vai te atender em emergência. E o convênio ele vai te atender sempre que você precisar de uma consulta, de qualquer coisa de rotina, mesmo que não seja emergência, ele vai te atender. E também vai te atender emergência. E isso é importante sempre falar para que você leia tanto as cláusulas do seguro quanto as cláusulas do convênio para ver quais deles são mais adequados a você. Mas, essencialmente, são essas 3 opções. Você não ter cobertura nenhuma, você ter a cobertura de um seguro ou você ter a cobertura de um convênio. Ih, parou o áudio. Alô? Oi? Voltou? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Uma hora que falhou o áudio. Finalzinho da sua frase falhou o áudio. Certo. Até onde você ouviu?
até a parte que você pode ter um seguro ou não. Sim, você pode, como disse, você tem as 3 opções. Um é não ter nada, a outra é ter um seguro, a outra é ter um convênio. E sempre importante, qual opção você escolher, você ler a cláusula aí dos seus contratos e ver o que é mais adequado para você. Tá certo. Bom, eu achei bem legal, ficou claro esse propósito. Vocês comentaram em um dos hangouts que rolaram por aí, ou foi o Jair, ou foi você, não me lembro agora, que o legal é você não queimar a ponte antes de atravessar, né? Que é bom dizer que ninguém está propondo que você chute o balde com base em nada, né? Isso é uma ferramenta para você chegar do outro lado e aí sim queimar a sua ponte. Eu achei muito interessante quando vocês citaram isso. Isso quem falou. Pode continuar, desculpe. Foi o Jair, se não me engano, foi o Jair num congresso dos viajantes, porque eu vi muitos, então, mas eu acredito que foi aí. Uhum. Não, sem dúvida, essa fala ela é do Jair, mas ela tem toda a minha colaboração. A gente costuma dizer que não adianta você queimar as pontes quando você ainda está em cima das pontes, né? Isso é precipitado. E uma outra vantagem em relação ao negócio digital é que você pode trabalhar paralelamente. Você pode manter o seu negócio, qualquer coisa que você faça hoje, e se dedicar um pouquinho, o tempo que seja, ao negócio digital. É lógico, quanto mais você se dedicar, mais rápido e melhores serão os seus resultados. Mas você não precisa chegar do dia para a noite, olha, chefe, eu descobri o mercado de afiliados, eu vou largar tudo. Não façam isso, não é isso que a gente recomenda, não é isso que a gente fez. Só para entender, eu comecei a empreender no meio do ano passado, em julho, e eu me desliguei do meu emprego no final de dezembro. E eu fui um caso raro, tá? Algumas pessoas, a maioria das pessoas costumam demorar aí um pouco mais do que isso. O tempo desse desligamento costuma ser aí entre 6 meses e 2 anos. Segundo estudos de mercado, segundo o próprio Conrado Adolfo, que é um cara que eu sempre sigo, respeito muito, entre 6 meses e 2 anos, para que você consiga se estabilizar no mercado. Mas essa questão. E uma outra coisa importante, não é porque você vai trabalhar paralelamente que você vai trabalhar de qualquer jeito. Eu acho que não tem muito sentido você ficar usando a internet como um bico. Você tem que levar a sério que você tem uma empresa e que você tem que gerir essa empresa e atender bem os seus clientes. Ah, mas eu não atendo porque eu não tenho tempo. Então comece de uma escala menor, que você tenha 5 clientes, mas que você atenda esses clientes como se eles fossem a última pessoa do planeta. Você tem que atender os seus clientes bem. Isso é essencial. Se você não tem tempo para atender ninguém bem, talvez esse não seja o seu momento. Mas você tem que trabalhar direito e você tem que tirar da sua cabeça que essa história de que a internet é um bico, é para ajudar na renda. A meu ver, você só vai conseguir ter uma empresa extremamente rentável quando você se dedicar a ela e acreditar nisso. É por isso que a mentalidade ela é tão importante. E que com o tempo você consiga. Porque se você está procurando uma outra possibilidade hoje, muito provavelmente o que você vive hoje ele não está te satisfazendo. Então procure uma coisa que te satisfaça, que seja uma coisa que você ame fazer, mas que também seja um negócio viável. Não adianta você, como eu já falei lá atrás, você ter uma coisa que você ama e que ninguém queira ouvir. Procure alguma coisa viável e comece o quanto antes. E com o decorrer, vai atravessando a sua ponte até que você possa queimá-la, mas não queime as pontes enquanto você ainda está em cima delas. Legal. Bom, achei bastante explicativo tudo isso. Achei muito bom, achei que deu uma clareza para quem estava em dúvida, de repente, do que é um negócio digital, né, de como você deve se empenhar, e que dá trabalho, né, tem que investir tempo, tem que investir um pouco de dinheiro, depois um pouco mais, como você citou,
E agora, para encerrar, responder uma pergunta do nosso amigo Leonardo Alvarenga, que deixou lá no grupo ontem. Grande Léo, queridíssimo. Até você... Grande Léo. Você até comentou mais ou menos isso, porque você disse que reduziu em 70% o seu gasto, né, morando aí. Dele foi quanto você precisa ter de renda para morar em um desses países, Tailândia. Ele perguntou assim, explicitamente renda. Legal, ótima pergunta. O Léo sempre manda bem. Como eu disse, o custo ao redor do mundo, ele varia muito. Não só ao redor do mundo, mas também varia muito dependendo do tipo de vida que você quer levar, tá? Então, as regiões mais baratas do mundo hoje, eu já respondo especificamente a Tailândia, mas eu quero dar um parâmetro geral. As regiões mais baratas do mundo hoje, alguns países da América do Sul, países do leste europeu e alguns países do sudeste asiático, que é onde se encontra a Tailândia, aqui para os lados da Indochina. O custo, tá? Eu vou falar do meu custo, porque, como eu disse, o custo ele é muito variável. O meu custo hoje, para viver na Tailândia, ele está entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Esse custo inclui aluguel de imóvel, eu pago aí em torno de $180, em torno não, eu pago exatamente $180, aluguel de veículo, eu alugo uma moto, e eu como fora todos os dias, em todas as refeições. Eu tomo café da manhã, almoço e janto. E não é um luxo, tá? Aqui no caso da Tailândia não é um luxo você comer fora, porque os apartamentos, em sua maioria, eles não têm cozinha. Isso é uma cultura do tailandês. Como comer na rua é muito barato, eles acabam aí não tendo cozinha na grande maioria dos apartamentos, então se come na rua. E existem lugares aí que eu como gastando $2, $1 por uma refeição. Tem lugar aí que a refeição ela é 35 baht, a menos aí é $1. Então, você pode comer uma refeição por $1. A gente nunca sabe, né? Porque como o dólar está valendo cada vez mais. Então, se você pega uma pessoa barata, se você quer ter um negócio digital, vamos supor que você vive em São Paulo, no Rio de Janeiro, que você precisa aí de 5, 6 mil reais para viver uma vida da maneira que você queira viver. De repente, você vive uma vida semelhante a essa vida, um terço disso. Se você comer fora todos os dias, eu estou nivelando por baixo, tá? Porque eu estou pegando o mais baixo. Mas vamos supor que você gaste $1 por refeição. Vou colocar $3 por refeição, que seja. Comendo fora todos os dias, $3 por refeição. Você vai gastar aí $9. 9 vezes 30, isso vai dar $270 por mês. Alto, tá? Você vai ter $270 por mês. Então, você vai gastar aí com todas as refeições, comendo fora, você vai gastar aí menos de R$1.000. Em torno de R$1.000 que seja. E aí você vai gastar mais a hospedagem, que você vai gastar, eu gasto $180, que é menos de R$600, e aí já estão supridos a maioria dos seus custos, que é comer e morar. E nesse valor que eu te falei, eu já estou incluindo internet, luz, água, ou seja, entre R$2.000 e R$2.500 eu consigo ficar na Tailândia vivendo da maneira que eu quero viver, não de uma maneira econômica. Eu conseguiria economizar mais do que isso. Eu te diria que se eu morasse num bairro mais afastado, economizasse um pouquinho mais, eu acho que aí até em torno de R$1.500 eu conseguiria viver por aqui. Tá? Agora, qual é o preço médio para se tornar um nômade digital? Se eu quiser rodar, em geral, e ficar um pouco na Europa, ficar um pouco nos Estados Unidos, um pouco na África, aí eu te diria, isso não baseado só no que eu penso, mas baseado em estudos de outros nômades, não só brasileiros, mas de outros ao redor do mundo, eu diria aí que para que você tenha uma vida confortável, tranquila em qualquer lugar do mundo, você gaste aí em torno de $1.500 a $2.000.
Isso como custo final para que você fique em qualquer lugar. Lógico, alguns lugares você passa um pouquinho disso, alguns lugares você gasta menos do que isso, e isso que é uma média, né? Você pegar, ter uma ideia do máximo, ter uma ideia do mínimo e ter um valor médio. Mas, normalmente, a gente começa, como a gente no início não tem uma renda muito grande, a gente começa por essas regiões do mundo, que são as regiões mais baratas. Respondido? Respondido. Anotado, inclusive. Anotado em ganhar do mundo. Bom, Rafael, acho que a gente encerrou. Achei que foi bem claro tudo que você disse. Achei que é uma direção mesmo para as pessoas que podem estar em dúvida. Depois eu vou lá no meu blog, vou contar melhor como eu conheci você, né? Que foi online. Foi você sendo você mesmo, tentando ajudar e ajudar qualquer pessoa. Foi muito legal. Então é isso. Me despeço de você. Perfeito. Muito obrigado, Mar. Eu que agradeço. Delado e do que precisar, pode contar comigo aí nessa sua jornada. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Primeiro hangout, estou muito feliz de com você. Muito mesmo. A gente... Tá falhando o áudio. Alô? Alô? Tá falhando o áudio. Tá falhando o áudio e a tela. Tô sozinha. Bom, é isso. Então, tchau.